Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre a reencarnação. Como pode existir a reencarnação se a população da Terra aumenta cada vez mais? Jesus vai reencarnar na Terra? A ciência tem provas sobre a reencarnação? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é orador, educador e médium. Você acredita em reencarnação? Não. Não. É um mistério tão grande que nunca se pode falar nada. Olá, Divaldo, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Tudo bem. Vamos ver a opinião de algumas pessoas sobre a reencarnação. Você acredita em reencarnação? Seria essa a pergunta? Desculpa. Não sei se é uma coisa muito convicta, mas eu acho que é até bem possível que... Não penso muito nisso. Eu acho que acredito. Não. Acredito? Não. Acredito. Não. Sim. Porque eu não sou espírita, eu sei lá, acho que não. Porque eu acho que sempre há algo mais além da morte, entendeu? Assim, nosso espírito, para onde vai, como que ele, entendeu? Acho que existe sim, tem essa possibilidade. Porque eu acho que não faz sentido, morreu, passou daqui pro andar de cima e acabou. Sei lá, que exista alguma coisa além do que a gente pode tocar aqui. Porque eu não acredito que tenha vida após a morte. Eu acho que não acaba agora, você vai evoluindo, né? O espírito não é agora que acaba. Isso é coisa minha mesmo, não tem nada científico, mas eu não acredito pessoalmente. Porque eu acredito que o ser humano não é feito só de matéria. Que quando a gente morre tem uma segunda vida, assim. Porque eu acho que não existe vida após a morte. Eu acredito que não haja assim, não exista mesmo. No livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, o autor José Reis Chaves, ele traz uma série de passagens da Bíblia sobre a reencarnação. Você poderia citar para nós as principais passagens do Evangelho de Jesus que tratam da reencarnação? Allan Kardec, o egrégio codificador do Espiritismo, no capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma extraordinária abordagem quando ele diz que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E a primeira tese defendida no Evangelho diz respeito a um texto de São Mateus, no capítulo número 16, versículos 13 a 17. No texto evangélico refere-se que Jesus estava vindo das bandas de Cesareia de Filipe, quando então interrogou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho dos homens? E então, naquele momento, os Espíritos responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, e outros ainda que tu és um dos profetas que voltou. Como Jesus não era nenhum daqueles profetas, ele perguntou diretamente a Simão Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? O discípulo devotado redarguiu: eu afirmo que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que esperávamos. E Jesus conclui o diálogo de uma maneira muito bela: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi o Pai que está nos céus quem tu revelou. Aí está evidente a reencarnação. Mas logo mais, no capítulo seguinte, de número 17, versículos 10 a 13, Mateus volta, dizendo que após a transfiguração, Jesus agora foi interrogado pelos discípulos: Senhor, para que venha o Messias, não é necessário que antes venha o Elias? E ele então redargui: o Elias que havia de vir já veio, é este que aí está. E os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. É óbvio que João Batista, para ser Elias, que houvera desencarnado alguns séculos antes, acreditavam na reencarnação. Porém, o texto mais eloquente é o narrado pelo apóstolo evangelista João, no capítulo número 3, versículos 1 a 12, a entrevista de Jesus com Nicodemos. O doutor da lei, o homem do sinédrio, interroga o mestre: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que é necessário fazer para entrar no reino dos céus?
E a resposta é peremptória. É necessário nascer de novo. Então Nicodemos assusta-se. Mas como? Como é possível a um homem velho entrar outra vez no ventre de sua mãe para tornar a nascer? Jesus contra-argumenta: tu és doutor da lei e ignoras isto? Porque os hebreus acreditavam na reencarnação. É necessário nascer da água, nascer do Espírito, para entrar no reino de Deus. São vários textos do Evangelho. O nascer da água mais tarde, os que se derivaram do cristianismo primitivo atribuíram ao batismo. Mas nascer da água é o fenômeno da reencarnação, porquanto a primeira fase do processo da vida, biológica, animal, é a coabitação sexual. Quando o espermatozoide dispara na trompa de Falópio e fecunda o óvulo, tornando o neuroblasto, ou a primeira célula, nós temos aí uma gotícula de água, que mais tarde se vai implantar no colo do útero, para absorver o líquido amniótico. E quando chegamos à idade adulta, nós somos 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de substância desconhecida. Nascer da água, para nós espíritas, é reencarnar-se. Divaldo, nos últimos 50 anos, a população da Terra cresceu em cerca de 4 bilhões de criaturas. E é exatamente sobre este fato, o crescimento populacional, que muitas pessoas se apegam para negar a reencarnação. Como é possível existir a reencarnação com esse aumento populacional? Basta que consideremos a grandeza de Deus. A criação não foi o instante que terminou no chamado sétimo dia, o dia do descanso. Afinal, esses dias eram eras geológicas. Se nós considerarmos o texto no qual Jesus assevera: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho, a criação infinita. Se nós examinarmos do ponto de vista daqueles que estudam a astrofísica, poderemos afirmar com absoluta tranquilidade que existem em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias e que a nossa galáxia possui aproximadamente 100 milhões de astros. Então não é crível que se suponha que a criação seja um privilégio do planeta terrestre, mesmo dentro do ponto de vista materialista. Desde o momento do Big Bang, faz 15 bilhões de anos, essa expansão universal ofereceu à Terra as propriedades para manifestar-se a vida. É óbvio que noutros planos também a vida manifesta-se, não necessariamente como padrão biológico da Terra. Allan Kardec, aliás, diz que esse seria o biótipo que nós encontraremos em toda parte. Então Deus continua criando. Basta que examinemos os homens primitivos da Nova Guiné e, naturalmente, o homem culto e a mulher devotada desse desenvolvimento intelecto-moral, conforme o conceito kardeciano. Existe um número certo de vivências reencarnatórias para cada pessoa ou não? Não, de forma alguma. De acordo com o processo do desenvolvimento moral, as aquisições culturais, nós podemos antecipar as reencarnações por vindouras. Consideremos, no caso aqui em pauta, de uma proposta do Ministério da Educação no Brasil. Aquele que faz o supletivo de primeiro grau, ele realiza em um exame o período que corresponderia à primeira fase do fundamental. E o supletivo de segundo grau, que ele faz em uma semana, o que corresponderia à segunda fase. Então nós temos que fazer o supletivo da reencarnação. Uma vida bem vivida, dedicada ao bem, não necessariamente de ponto de vista religioso, mas o bem geral, fomentando o progresso da humanidade, vale por muitas reencarnações, que os indianos chamam a roda de samsara, aquela repetição monótona, até que ela se rompe e abre-se a perspectiva de uma nova vida. As reencarnações não têm limite, mas também não podem ser mensuradas.